Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições 2018. Hoje conversamos com Armando Monteiro, candidato do governo pela coligação Pernambuco Vai Mudar. Lembramos que o canal está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 81 98830 7098. É fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. Bem, candidato, Pernambuco, ele hoje, dentro do cenário nacional, é um dos estados com um número absurdo de desempregados. São quase 700 mil desempregados, né? Num país onde o número também é alarmante, de quase 13 milhões. E aí fica o desafio, né? Como vencer a questão do desemprego no estado de Pernambuco? Essa é uma questão muito séria e vou adicionar um elemento muito preocupante. O desemprego entre os jovens de 18 a 25 anos alcança quase 40%. Então veja que coisa grave, uma sociedade que não é capaz de oferecer aos jovens oportunidades. Essa é uma questão que envolve uma ação em muitas frentes. Não tem solução fácil. A primeira delas é que é importante que o país volte a crescer, porque nós somos como que uma parte de uma grande engrenagem. É preciso que o país retome o crescimento. Mas há algo que se pode fazer em Pernambuco, e é aí que cabe a atuação do governador. Eu situaria a resposta que se pode dar no plano local em várias dimensões. A primeira, Pernambuco precisa retomar as obras que estão aí paralisadas. O estado de Pernambuco, nos últimos anos, não tem conseguido viabilizar a possibilidade de captar recursos externos, seja pela via de financiamento, seja por transferências voluntárias do governo federal. Quando você compara o investimento que o estado faz em Pernambuco com o que o Ceará faz e com a Bahia faz, Pernambuco está investindo 1/3 do que a Bahia investe e menos da metade do que o Ceará está investindo. Ora, aqui o governador encontra uma narrativa de dizer que foi perseguição do governo federal, mas os governos da Bahia e do Ceará são do PT. E eu estou fazendo uma referência comparativa no mesmo período, ou seja, no último triênio. Então é preciso que o estado de Pernambuco tenha uma maior capacidade de captar recursos para garantir o ritmo de obras que são necessárias na infraestrutura e que geram empregos. A segunda questão é o tratamento que Pernambuco dispensa aos micro e pequenos empresários. Quem gera emprego são as pequenas empresas. É o pequeno fabrico de confecção, é o pequeno comércio, é o pequeno produtor rural. E Pernambuco não tem tido uma política amigável aos pequenos negócios. Uma solução seria diminuir a taxação para os pequenos e... Por exemplo, aqui há uma figura da substituição tributária. O pequeno que está no Simples, no regime Simples, por que ele está no Simples? Para pagar menos imposto. Mas aqui ele fica submetido a um regime em que ele antecipa o pagamento do imposto. Ou seja, o capital de giro, que já é pequeno, fica mais ainda comprometido. Por outro lado, os insumos básicos aqui custam muito caro. O diesel é 18%, a gasolina é 29%, o ICMS. Telecomunicações, 30% de ICMS. O que é que eu imagino? É que nós temos que criar um ambiente mais favorável para que os pequenos negócios em Pernambuco se desenvolvam. Esse é um tema que eu conheço. Eu lutei pela conquista do Simples no parlamento, pela conquista da MEI, que foi uma conquista, sobretudo, para o microempreendedor individual, e conheço como se pode fazer uma política tributária amigável aos pequenos negócios. Então, a grande solução passaria exatamente por essa reforma tributária. Por essa política tributária que o governador pode definir no ICMS, que seja melhor e mais estimuladora dos pequenos negócios. Certo, candidato, a gente poderia se prolongar muito mais nesse tópico, mas é possível que lá no terceiro a gente acabe retornando, porque também teremos a participação de você de casa. Mas eu gostaria de dar um salto agora para um outro ponto que é também bastante quente, né, nas discussões, quando a gente fala de gestão do estado de Pernambuco, que é a violência, que é a falta de segurança.
E aí o número de assaltos, o número de assassinatos, tudo é muito exagerado. Né? Pernambuco chega no final de ano com mais de 4 mil mortos. No ano passado foram mais de 5 mil pessoas assassinadas. É possível você apresentar uma intenção de como solucionar. Agora, como colocar na prática qualquer intenção, qualquer ideia? O Pacto pela Vida parece-me que ele deu uma minimizada durante um tempo, mas depois ele se perdeu também. Então, o que é que vai fazer com que a gente recue nesses números? A primeira questão, uma mudança de atitude do governante. O governante é quem tem que comandar e coordenar os esforços da área de segurança. Ele precisa ter a capacidade de estimular o sistema de segurança, as forças policiais. Ele precisa atuar para mobilizar a sociedade em torno dessa causa. O que é o Pacto pela Vida? É um grande arranjo interinstitucional. Envolver o Ministério Público, envolver setores que podem atuar. O que é que aconteceu? Em Pernambuco, há poucos anos, nós tivemos uma ação que foi caracterizada por uma posição do governador muito proativa ao tempo de Eduardo Campos. Ele foi para a linha de frente, ele não se omitiu. Ele assumiu a coordenação do processo. Lamentavelmente, nos últimos anos, ocorreu o contrário. A sensação que tivemos é que, na medida em que os números se deterioravam, o governo foi recuando. E aí, faltou essa presença da coordenação. E, por isso mesmo, muitos especialistas dizem que o pacto naufragou. Os resultados são calamitosos. Para você ter uma ideia, Pernambuco tem, o ano passado, um número de homicídios maior do que o estado de São Paulo em termos absolutos. Ora, São Paulo tem uma população 4,5 vezes maior do que a de Pernambuco. Nós temos esse ano, que está sendo ainda apresentado como um ano melhor, 1.600 assaltos a ônibus estão registrados esse ano. Portanto, eu acho que precisa, primeiro, uma mudança de atitude do governante. E, segundo, uma ação que se coloque em duas dimensões. A prevenção, que deve se buscar, e a isso nos remete à necessidade de envolver as comunidades e os municípios. Nós precisamos de mais policiais? Nós precisamos também de repressão qualificada e inteligência, porque hoje se combate a criminalidade com inteligência, com tecnologia. É claro que precisamos de policiamento, colocar as delegacias para funcionar. Hoje, muitas delegacias, às 6 horas da noite, não funcionam mais. Há muitos municípios em Pernambuco que não têm delegacias funcionando. É preciso motivar o policial, é preciso ter um diálogo com os policiais, pactuar as metas, ouvindo a base do sistema de segurança. Tá. Um outro campo que está associado também é a ressocialização, é a questão dos nossos presídios. Tudo isso está dentro da mesma cadeia. Esse é um ponto gravíssimo. O sistema prisional em Pernambuco, uma superpopulação carcerária. Esse sistema tem capacidade de 10 mil detentos e tem 30 mil. As condições hoje dos presídios é uma condição degradante. Precisamos o quê? Expandir o sistema carcerário. Como? Fazendo parcerias com o setor privado. Em Minas Gerais, algumas... O que seriam os mini-presídios que o senhor... Veja, é uma ideia que foi colocada por um ilustre desembargador de São Paulo, é uma ideia que faz algum sentido. Você sabe que hoje, quando o jovem entra nessas grandes penitenciárias, ele como que passa a ser capturado pelas organizações criminosas que atuam nos presídios. E aí a ressocialização se compromete, porque os presídios se transformaram em verdadeiras escolas de formação da criminalidade. Tentando resumir isso que o senhor está colocando, o senhor pretende então construir mini presídios no estado de Pernambuco? É uma ideia que dentro da matriz do sistema penitenciário cabe essa ideia. Não é que você vai resolver tudo através dela, mas é possível fazer convênios do estado com as prefeituras para ter mini presídios, não em todos os municípios, mas em alguns municípios polo, de tal forma que o apenado fique ainda perto da comunidade e da família, que ele não tenha contato já no primeiro instante com essas organizações criminosas que hoje dominam o sistema penitenciário.
Portanto, esse modelo favoreceria mais a ressocialização. Essa é a ideia, esse é o conceito. Certo. A gente entende que você melhora a questão da segurança também dando educação à população, dando qualidade de vida à população de uma forma geral, né, de uma forma mais abrangente. No quesito específico da educação, o governo atual apresenta números que diferenciam Pernambuco de outros estados. Mas, na prática, a gente sabe que tem muita coisa ainda a melhorar, né? A educação ainda precisa dar avanços e a população que está no ensino público, ela precisa ter salários, ela precisa ter emprego, né? Ela precisa ter qualidade de vida, para que problemas que a gente identifica lá na base do ensino fundamental e do ensino médio, eles não venham à tona. E isso é muito também testemunhado pelos professores, né? Que se sentem muitas vezes desmotivados para enfrentar uma sala de aula onde o índice de violência, por exemplo, é muito alto. Você tem toda a razão. Agora, eu gostaria de colocar que a educação tem que ser vista no conjunto. Pernambuco melhorou no ensino médio, indiscutivelmente. As escolas de tempo integral foram ampliadas, essas escolas em tempo integral, e Pernambuco vem melhorando o desempenho no ensino médio. No entanto, no ensino fundamental e na educação infantil, há muito o que fazer. Nós temos, por exemplo, uma visão de que um programa de creches e de pré-escola é algo muito importante você trabalhar, porque é isso que vai permitir, em todo o circuito de formação, no itinerário de formação, de você poder ter condições de um melhor desempenho no ensino fundamental. Veja, nos anos iniciais do ensino fundamental, Pernambuco está na 18ª posição no Brasil. O Ceará tem uma experiência muito bem sucedida. Como? Lá o Estado desenvolveu um modelo cooperativo com os municípios. O Estado dá um suporte técnico-pedagógico aos municípios e premia os municípios quando faz a transferência do ICMS, dá um incentivo aos municípios que apresentam melhor desempenho na educação. Com isso, o Ceará tem hoje a 5ª posição do Brasil nos anos iniciais do ensino fundamental. Veja, nas 100 melhores escolas públicas do Brasil, o Ceará tem mais de 70 nas 100 melhores escolas públicas do Brasil. Então, o que eu acho é que, apesar dos avanços, nós queremos universalizar as escolas de tempo integral, mas precisamos cuidar do ensino fundamental. Nesse contexto, seriam necessárias construções de creches? O senhor pensa nisso? Nós temos aqui um outro candidato que defendeu muito a questão da creche também, né? Mas quando se fala em creche, é a construção de novos espaços para acomodar os filhos das famílias que não tenham, né, a condição de pagar uma creche? Olha, pode ser, mas há modelos em que as comunidades disponibilizam um espaço e você pode, através de uma parceria do Estado com o município, garantir, vamos dizer, as condições para que essa creche funcione. Você falou de uma experiência, provavelmente, que se fez em Petrolina, de um programa chamado Nova Semente, que foi uma experiência muito interessante, que deve ser considerada. Eu acho que nós devemos estar abertos para as experiências que foram feitas. Hoje os jornais saíram com algumas críticas, né, de candidatos que dizem não estão levando a minha ideia, né, o 13º do Bolsa Família. Toda ideia boa, eu acho que ninguém pode se excluir da compreensão de que uma ideia boa pode ser encampada por outro. Por que não? Aliás, o Brasil tem uma marca muito ruim, que é a descontinuidade das ações do governo, porque as pessoas ficam querendo dizer que o programa bom é o programa que tem a sua própria marca. E, para mim, a boa ideia e o bom programa, eu não tenho nenhuma dificuldade de adotar, desde que eu entenda que aquilo é uma resposta adequada. Portanto, agora, o que não se pode é ter propostas de caráter meramente eleitoreiro, como às vezes se apresentam. E nós precisamos discutir como se pode fazer factíveis as promessas que são feitas.
Veja que em Pernambuco, recentemente, muitas promessas foram feitas em 14. Dobrar salário de professor, implantar o bilhete único, construir hospitais no interior. E hoje, quando a gente faz o balanço, cadê isso aí? Candidato, eu particularmente eu tenho percebido que as candidaturas e seus representantes, de uma forma geral, estão muito reticentes, né, e muito cuidadosos, sem querer também fazer muitas promessas, talvez até por conta do que aconteceu 4 anos atrás. E isso não é ruim para o eleitor, não ter a promessa e, ao mesmo tempo, ter uma promessa e essa promessa não ser cumprida? O que é pior, né? Enfim, eu acho que nós, eleitores, estamos numa situação muito confusa, né, para poder ver em quem, de fato, acreditar. Fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo, no próximo bloco o senhor começa respondendo a esse questionamento e depois a gente entra nas perguntas do público, tá certo? Então a gente volta daqui a pouquinho.